O Convento Assombrado. Boa noite, Ana, Mateus e Assombrados. O relato a seguir aconteceu comigo no ano de 2008, em um convento em Salvador, na Bahia. Somos de Fortaleza e decidimos conhecer Salvador. Resolvemos ficar hospedados num convento de freiras a fim de diminuir os custos da nossa viagem. Mas como assim pode? Falar, eu vou ficar no convento. Tem portas abertas assim? Pra gente pode ficar no convento se quiser? É tipo um hotel? Não sabia, achava que convento é um lugar fechado, assim, só se alguém convidasse, falasse, você pode ficar, mas... Tipo, se eu vou viajar pra tal lugar, vou ficar no convento? Tipo um Airbnb, alguma coisa assim. Vamos ver. Então, fomos ficar num convento de freiras a fim de diminuir os custos da nossa viagem. 3 tias minhas foram 2 dias antes de mim. Eu só pude ir depois porque não recebi folga no trabalho. Fui com meu sobrinho de 16 anos e com meu filho com 4 anos. Chegamos no convento já à noite. As instalações são antigas, como todo casarão antigo de Salvador. Piso de madeira, pé direito alto, pintura já velha e um ar pesado. Naquele momento, acreditei que era devido às velhas instalações do local e a precária iluminação que dispunha o local, né? Bem, fomos recepcionados por uma freira idosa com semblante sofrido e amargo, que nos encaminhou às dependências superiores do convento. As lâmpadas tinham sensor de presença e a cada cômodo que entrávamos as luzes acendiam, e logo que passávamos elas desligavam. A mesma comentou com um sorriso tímido. Num convento deste tamanho temos que economizar energia, sempre mantemos as luzes apagadas. Subimos para o primeiro andar, que contava com um extenso e largo corredor. No meio do corredor havia uma imagem linda, em tamanho natural, de Nossa Senhora das Graças, que ficava bem de frente à escada de acesso ao térreo. Ficamos alojados no primeiro quarto, enquanto minhas 3 tias, que haviam chegado antes, estavam alojadas no último quarto. Em nosso quarto havia 3 camas de solteiro, que juntei para deixar o meu filho na cama do meio. Ele costumava se mexer muito e poderia cair facilmente da cama. Bem, a noite estava muito quente e após colocar os meninos para dormir, tomei um banho e deitei para dormir também. À frente das nossas camas havia um ventilador de parede muito fraquinho. A cada giro que ele dava fazia um leve sopro de vento. Como de costume, deitei de bruços para pegar no sono mais rápido. Quando estava quase dormindo, senti algo deslizando nas minhas costas. Passei a mão e não senti nada. Voltei a relaxar e novamente tive a mesma sensação. Dessa vez pensei, oxe, será que o ventilador está jogando a ponta do lençol nas minhas costas? Mas logo imaginei que aquele fraco ventilador não teria potência suficiente para tal coisa. Resolvi então virar, deitar de barriga para cima. Nessa hora eu senti que a temperatura do quarto havia baixado muito. Sendo assim, eu me cobri, deixando apenas cabeça e braços fora do lençol. Estava quase dormindo quando novamente senti algo passando em mim. Dessa vez era na minha mão. Não pensei 2 vezes e saí correndo do meu quarto. Quando abri a porta, eu vi aquele corredor escuro e enorme e pensei... Meu Deus, me ajude a cruzar esse corredor até o último quarto, onde estavam as minhas tias. Fechei a porta e corri com toda a velocidade que podia. Ao passar pela imagem de Nossa Senhora, virei o rosto para olhá-la e vi, no canto da minha visão, que estava sendo perseguida por uma freira acinzentada, segurando um castiçal antigo com uma vela acesa. A vela dava um reflexo no rosto dela e parecia horrendo. Tipo bem filme de terror mesmo, né? Mas como, Ana? Não havia ninguém no corredor quando eu saí do quarto. Eu senti um arrepio congelar o meu corpo e continuei correndo. Pensei enquanto corria, minha Nossa Senhora me socorre. Parei no quarto das minhas tias e bati desesperadamente na porta com os olhos bem fechados. Elas demoraram alguns segundos para abrir. E quando abriram, tomei coragem e olhei novamente para onde eu tinha visto a freira. E ela simplesmente havia sumido. E nenhum sensor de presença das lâmpadas havia funcionado. O corredor continuava escuro.
Contei para as minhas tias e elas ficaram se entreolhando. Depois de um tempo, tomei coragem novamente para voltar para o meu quarto e pedir para uma das minhas tias ficar me olhando da porta do quarto delas. Pedi com muita fé a Nossa Senhora para dormir assim que eu me deitasse e que não permitisse que nada encostasse em mim ou me incomodasse novamente. E assim foi. No outro dia, as minhas tias contaram que em todos aqueles dias não conseguiram dormir e que uma delas também teve a mesma experiência com a freira fantasma uma noite antes de chegarmos. Bem, ficamos ainda mais uma noite lá no convento, mas Nossa Senhora atendeu o meu pedido. Obrigada por ler meu relato e desculpe os erros na escrita. Um cheiro do Nordeste para você. Um beijo para você. Muito obrigada. Credo. Que freira vai atrás de você? Que convento é esse? Que eu não quero ficar, não. Gente do céu. Ela só tava querendo iluminar o caminho ali, ajudar, perguntar se precisava de alguma coisa, né? Sim, mas a gente dá uma assustada, né? Afinal, não é todo dia que a gente vê uma freira fantasma no corredor de um convento no meio da madrugada. Ai, ai. A Luz da Serra de Camapuã, Minas Gerais. Último relato da noite. Olá, Ana, sou de... Pode falar? Olá, Ana, sou de Conselheiro Lafayette e hoje venho fazer um relato que a minha mãe sempre contou, sobre uma aparição que já foi presenciada por muitas pessoas e de muitas famílias diferentes, inclusive a minha. Sempre foi um mistério e até hoje continua sendo. Na Serra de Camapuã, há uma história por volta dos anos 60 de uma moça que era filha de Maria. São jovens que se reuniam para fazer o bem e muito devotas. Dizem que ela se apaixonou por um rapaz e ele a iludiu e ela perdeu sua virgindade. Logo depois, por acreditar ter cometido um pecado, ela se matou. Ai. E foi enterrada com a fita de Maria, Nossa Senhora. Bom, agora vamos aos relatos. A minha avó materna morava nessa rocinha. O meu avô tinha saído para jogar baralho na casa de amigos, pois era a única diversão que tinha por lá. Já era tarde da noite e a minha avó estava ansiosa para ele chegar, pois a minha mãe estava com febre. Naquela época não havia luz por lá, era só vela ou lamparina. Ela abriu a janela para ver se ele estava chegando, quando ela viu uma luz pelo caminho e achou que era o meu avô chegando. Mas logo ela percebeu que a luz descia e subia, descia e subia. Ela ia no alto e voltava para baixo. A minha avó sentiu um arrepio, percebeu que não era ele e fechou a janela rápido. Quando de repente a luz chegou numa velocidade extraordinária na janela, que era de madeira, e assim clareou a casa inteira como se fosse dia. Ficou ali por alguns segundos e sumiu. Lá o povo tinha o costume de fechar a casa cedo, antes das 6 da tarde, pois diziam que essa luz entrava nas casas se visse portas ou janelas abertas. Outro relato é de uma família que tinha ido a um baile e quando estavam chegando em casa de madrugada, viram uma luz muito clara andando dentro da casa. Assim voltaram para a casa onde estava tendo a festa e lá permaneceram até o amanhecer, de tanto medo. Um terceiro relato é de um senhor que tinha ido à cidade e quando voltou já tinha escurecido e chovia muito. Do ponto de ônibus que ele desceu até a casa dele ainda havia mais alguns quilômetros. Quando andava, ele pisou em uma poça d'água e esbravejou xingando: "Caramba, toda essa chuva que não para e não tem uma luz para iluminar o caminho!"
foi quando de repente aquela luz apareceu. E acredite, sentou em cima do guarda-chuva dele. Ele sentiu o peso do guarda-chuva e viu a claridade. Começou a andar rápido e a orar, mas nem sequer olhou para cima. A luz o acompanhou até perto de casa e sumiu. O quarto relato é o único que nos revela como é a aparência dessa luz. A menina que a viu, na época, tinha uns 10 anos. A madrasta, que era uma pessoa muito ruim, tinha saído e deixado ela com uma única vela acesa dentro de casa. Ela sentiu muito medo de ficar dentro de casa e foi para fora, pois a luz estava clarinha. Ela agachou no meio de umas plantações para ficar escondida, quando de repente uma claridade veio se aproximando e o que ela viu foi de arrepiar. Era uma cabeça com os olhos esbugalhados, com uma fita azulzinha pendurada. A fita chegou a esbarrar no seu nariz. Ela se apavorou, rezou muito e pediu para a mãe dela a proteger. E a luz passou e foi embora. Diz a lenda que essa aparição é da moça e que ela procura alguém para tirar a fita dela, mas quem tirar passará a ser a luz. Ana, não são muitos relatos. Espero que alguém conheça essa história. Ele escreva se já presenciou ou se sabe de alguém que já presenciou. São muitos lugares que ela aparece, como a Serra do Caixeta, Cafundó, Cucuruto. Espero que gostem e obrigada por contar o meu relato. Muito obrigada por mandar o relato. Eu fiquei pensando, será que realmente a luz é da garota? Bom, primeiro eu estava pensando em algum objeto voador não identificado, algum OVNI, alguma coisa que rondava pelo lugar. Mas aí, com esse último relato, ela viu um rosto, olhos e uma fita. Tem uma amiga que contou um relato que ela morava, era na Paraíba, será? E aí ela conta que estava todo o pessoal no trabalho. O que era o trabalho? Era um galpão? Não lembro direito do relato, mas é assim, ela era criança, estava junto com a mãe dela, ela devia ter uns 9 ou 10 anos, eu não sei. Estava junto com a mãe lá no trabalho e tinha mais umas 20 pessoas no local trabalhando. Não sei se era colheita, alguma coisa assim, não lembro direito. E aí, de repente, ela falou, todos viram. Não, todos. Eu não sei se eram umas 20, eram umas 10 pessoas, mas tinha bastante gente. Mais de 10 pessoas tinha ali. E aí, de repente, veio uma luz redonda e baixava assim, passava por cima deles, baixo, aquela luz. Até que todo mundo ficou apavorado, corria para se esconder. Até que um cara disse que virou e falou, sua cachorra, e não sei o que, vem pra cima, se acha que pode, vem pra cima, ou vem, pega eu, sabe? Tipo, pega eu, alguma coisa assim. Aí disse que aquilo virou um rosto. Ela disse que parecia o rosto de uma caveira, que ria assim, tinha o olho que parecia fogo, sei lá das quantas. Ela falou que parecia uma caveira, com os dentes assim, e ela abria e fechava a boca. E eu falei, mas... perguntando pra ela, contando pra mim, eu falei, mas você jura que você viu isso? Ela falou, Ana, eu vi, eu lembro disso, passando por cima da gente. E era como se fosse uma bola de fogo, uma bola de luz, não sei. Tinha rosto. Eu falei, mas era rosto? Ela falou, era, que nem uma caveira. Ela ficava fazendo assim, ó, com a boca abrindo e fechando. E ela falou, não foi só eu que vi, tinha mais de 10, 20 pessoas no local. As pessoas corriam e aquilo vinha pra cima. E aquilo ficou minutos ali, não deixava as pessoas irem embora, não deixava as pessoas saírem de lá. Ela ficava vindo assim, ó. E
até que não sei que ponto que chegou, ela falou que ela ficava escondida atrás da mãe dela, vendo aquilo, e o povo gritando, o povo assustado. E eles falavam que era não sei o que, a cachorra, a não sei das quantas lá. Eu acho que não lembro se era no interior da Paraíba, se era no interior da onde que é, lá do Pernambuco, não sei. Mas e aí eu ficava, não, mas jura? Eu vi, Ana. Ela falou, eu vi, eu lembro. E não foi só eu, tinha um monte de gente junto. E ela descreve isso. Aí eu falo, o que é isso? Ela disse que era uma coisa assim, ó. Uma bola assim. Fiquei, caramba, o que são essas bolas, essas cabeças voadoras? É uma cabeçona, é uma bola, uma cabeça. Por que é uma cabeça? Tem vários relatos de cabeça que aparece, cabeção assim, ó. Hein? Tipo aquela cabeça do coisa do Mágico de Oz, não é uma cabeça também? Né? Se alguém tiver algum relato aí da Serra de Camapuã, Serra do Cacheta, Cafundó, Cucuruto, que vê essa bola de luz aí, que manda pra gente. Vamos lá? O relato de hoje é: procure outra medicina ou ela vai morrer. Vamos ver, é uma moça que nos conta o relato. Tá. Bom, esse relato aconteceu com a madrinha da minha melhor amiga. Minha amiga era criança, tinha uns 11 anos, mas lembra de tudo. Elas moravam em uma cidade do interior, no Nordeste. A madrinha dela sempre foi uma mulher bonita, saudável e nessa época era casada. De uma hora para outra, a madrinha foi adoecendo e nada segurava em seu estômago. Vomitava tudo que comia e tinha fortes cólicas, mas não conseguia defecar. O tempo inteiro sentia dores em sua barriga, O tempo inteiro sentia dores e sua barriga tinha um inchaço muito estranho. Parece do relato lá, aconteceu no terreiro, né? Bom, passou a não se alimentar de jeito nenhum e isso durou uns dias, até a primeira ida ao médico. Exames feitos, nenhum resultado e pior, a medicação que ela estava tomando não estava fazendo efeito. O quadro dela só piorava. Ela tinha muitos pesadelos à noite, acordava gritando, rangia os dentes o tempo todo durante a noite, fora as febres e os delírios. Era cada grito assustador que o marido, o André, não conseguia mais cuidar dela sozinho. Sempre alguém tinha que ir passar a noite lá, pois ele não estava dando conta. O estado dela só agravava. Era saindo e voltando para a emergência e, por se tratar de um interior, não tinha muitas opções de médicos e hospitais na região. Em uma noite bem difícil com a madrinha, a mãe da minha amiga, irmã da madrinha, e a avó da minha amiga levaram a madrinha para a emergência e escutaram do médico as seguintes palavras: não temos mais o que fazer com Helena. Ela não vai evoluir no tratamento e estamos com muitas complicações. Estamos com muitas complicações no estado de saúde dela. Pelos exames, sua filha não tem absolutamente nada. Vocês precisam levar ela para se tratar na capital urgente, pois se continuar assim, ela vai morrer. Todos ficaram em estado de nervos. A madrinha estava piorando a cada hora e realmente não havia outra saída. O pai dela, no caso, o avô da minha amiga, desde o começo já havia sugerido inúmeras vezes que procurassem um amigo dele que era dono de um terreiro na cidade. Era o pai de santo, inclusive. Ninguém dava moral para ele, porque a família toda era evangélica. Então o avô disse: ou vocês procuram outra medicina ou ela morre. Resolveram apelar para o terreiro a contragosto. Foram todos no terreiro levar a madrinha. Minha amiga conta que, mesmo sendo evangélica, hoje em dia respeita muito a Umbanda e sente até uma espécie de gratidão a Deus por isso existir.
Ela disse que assim que entraram no terreiro que foi aberto nesse dia só para ajudar a madrinha, o homem, amigo do avô, foi falando para não terem medo e quem não estivesse se sentindo bem lá dentro poderia ficar lá fora, pois não precisariam de mais de 2 pessoas lá. Mesmo com medo, todo mundo ficou. Umas mulheres lavaram os pés deles bem na porta e sopraram uma fumaça em cada um. Fora isso, nada bizarro aconteceu nessa hora, mas o medo era gigante. O amigo do avô ficou estranho e começou a falar que nem um velho, mas falava tudo errado. Disse o que eles já sabiam, que ela estava quase morrendo e que a situação dela era muito grave e a família toda teria que ajudar. Aí ele ficou calado muito tempo e depois voltou a falar. Ele estava de olho fechado e começou a murmurar umas palavras como se estivesse brigando com alguém. E no final ele perguntou se esse alguém iria ajudar. Foi aí que ele virou para o pessoal que estava lá e disse: demoraram demais para procurar ajuda e agora vão precisar se apressar. A sogra dessa moça tem muito ódio no coração. Quer ver a moça morta. Pediu para as trevas ajudarem e foi atendida. Quer que a moça morra para o rapaz, o filho dela, amar somente ela e voltar para casa. Agora meus filhos precisam ajudar a desfazer trabalho feito. Não vai ser fácil, mas tem quem ajude nós. Tem um sapo no mato. Tá escondido dentro de um saco de estopa. Ele tá com a boca e o ânus costurado. Por isso que a moça não consegue comer nada e não faz as necessidades. Tem que ir no mato, achar o saco com o sapo vivo. Se apressa antes que ele morra. Se o sapo morrer, moça morre. As crianças daqui vão ajudar a encontrar sapo no mato. Vão com fé e quando achar, trazer sapo vivo para cá e lembrar de agradecer as crianças. O cavalo vai ensinar como que agradece. O cavalo que ele falou era o amigo do avô, o cara que está incorporando a entidade. Assim que ele voltou ao normal, disse que bastava, no dia de São Cosme e Damião, oferecer uma festinha para as crianças com bastante doces e balas. Doces e refrigerantes para as crianças com intenção de agradecer pela ajuda. Sem entender muito bem, eles aceitaram e com uma indicação do senhorzinho mais ou menos do lugar onde o sapo poderia estar, eles foram rapidamente procurar. Era por volta de 1h da tarde quando as buscas começaram. E lá para umas quase 4h da tarde, a avó avistou uma terra mexida e teve certeza que estava lá. Cavaram e acharam o sapo na sacola, igual a descrição que foi dada. Descosturaram o sapo e levaram para o pai de santo. Não se sabe o que foi feito do sapo. A madrinha foi melhorando. Minha amiga disse que na hora que descosturaram o ânus do sapo, ela se defecou inteira. Tenso, hein? Fizeram a festinha no dia de São Cosme e Damião, certinho, e ficou tudo bem. A madrinha perdeu a beleza de antes. Não engordou mais, é bem magrinha, mas bem de saúde. Depois que ela soube o que houve realmente, não demorou muito, se separou do marido. A ex-sogra foi praticamente escorraçada da cidade, pois ninguém queria passar nem na porta dela. Chamavam ela de bruxa, tinham medo dela e colocavam medo nas crianças usando ela. Ela não aguentou a pressão da população e foi embora. Enfim, a história foi essa. Minha amiga contou essa história justamente porque estávamos falando de diferenças e sobre respeitar as religiões. E esse foi o relato. Precisei pedir para ela me contar tudo de novo para ver se não estava faltando algo. Um beijo, Ana. Vou mandar uns relatos mais curtos. Obrigada. Que legal, tá vendo? Ó, um negócio que foi resolvido em outra religião e não a dela, né? Eles ainda são, não mudaram de religião, eles ainda são evangélicos, mas muito gratos a Umbanda que ajudou nessa situação. Não é? E ali, todo mundo de boa. E os umbandistas também ajudando de boa os evangélicos, não é? Respeito, é isso aí. Mas olha só, lá vem, tá vendo?
Não foi fantasma, não foi demônio. Foi uma pessoa, né? Um bonito de um ser humano, invejoso, egoísta, não sei o que lá, que vai lá fazer mal pros outros. A sogra. A sogra queria o filho só pra ela. Queria o filho só pra ela e pra isso, né? Basicamente, eu vou fazer um trabalho aqui, uma magia pra matar a minha nora, né? Assim, ela morrendo, meu filho volta pra mim e amará somente a mamãe aqui, né? E vai viver. Ficar velho, a hora que você morrer, ele vai ficar sofrendo pro resto da vida, né? Porque afinal ele tem que ficar só com ela. Ai, gente. Ô, povo ruim. Mas tudo que vai volta, né? Ai, gente, eu vejo tanta coisa de próprio parente, de perto, fazendo coisa ruim pros outros. É sogra, é a própria mãe. Tem um caso aqui que a mãe mesmo faz as coisas pro filho, pra nora e pro... Ai, louco, viu? Louco. Você viu que legal? O sapo tava costurado a boca e o ânus. E por isso ela não conseguia nem comer, nem fazer suas necessidades. E se o sapo morresse, ela ia morrer. E a hora que descosturaram o ânus do sapo, imediatamente ela fez ali suas necessidades. Imediatamente. A hora que descosturou. Credo! Coitado do sapo. Não tem nada a ver com coisa e tem que ficar lá costuradinho. Vamos ver aqui, conversar com a galera do Superchat. Então vou começar de novo, vai. Ajuda do Pai Xangô. Oi, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, tenho 19 anos e moro na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Não possuo uma religião fixa, pois como você sabe, estudante de universidade mal tem tempo para respirar. Porém... Ota, comecei a ouvir eu falar alto lá na sala, que susto. Porém, respeito e acredito em diversas crenças. Acho que existe fundamento em cada uma delas. A minha mãe frequenta há anos a religião de matriz africana. E por isso sei que o meu pai de cabeça, ou seja, quem corresponde por mim, é o orixá Xangô, o dono da justiça. Apesar de não frequentar constantemente a religião, amo ele e tenho muito orgulho de ser guiada por essa entidade. Neste ano, passei por diversas dificuldades financeiras, amorosas e familiares, mas também consegui conquistar. Me formei no ensino médio supletivo e entrei na faculdade onde curso Direito. Essa semana de dezembro estava bastante irritada e cansada. Estava exausta emocionalmente por problemas familiares e durante a noite, na cama, comecei a conversar com o meu orixá Xangô, pedindo para que ele me ajudasse e tirasse de mim essa raiva e angústia do meu peito, pois estava muito triste com aquilo. Ninguém gosta de se sentir assim. Pois então, no meio do meu pedido, senti percorrer no meu corpo uma energia. Eu não sei direito como explicar, a não ser um exemplo. Sabe quando vamos lavar o cabelo no salão de beleza e deitamos a cabeça na cadeira? E quando o cabeleireiro começa a lavar, sentimos aquele frio na espinha percorrer pelo corpo? Acho que eu nunca senti um frio na espinha a hora que eu vou lavar o cabelo no salão. Enfim, então, foi isso que eu senti. Por estar deitada de bruços, ou seja, virada de costas, senti direitinho aquela sensação, como se algo ou alguém estivesse me abençoando ou tirando algo pesado de mim. Foi real e físico. Eu nunca senti aquilo antes, nem na roda de sessões espíritas. Foi uma sensação de grande alívio e gratidão pelo meu pai Xangô. Enfim, Ana, esse relato não é assustador, mas sim baseado na fé. Não há nada melhor que saber que existe uma força maior cuidando de nós, não é mesmo? E existe, basta ter fé. Obrigada, Ana, sigo o canal há muito tempo. Eu e a minha mãe assistimos e temos vários relatos para enviar. Agora que estou de férias, envio outros. Um abençoado fim de ano para a família. Amém, muito obrigada, um beijo para você. Então, acho que você deve ter sentido aquele gelo, sei lá, assim, né? Aquela coisa.
Vamos ver um bom aqui, ó. Deus estava comigo. Vamos ver. Do que se trata? Ai, que coceirada no pescoço. Sabe quando queima do sol e depois começa a cicatrizar assim? Começa a coçar a queimadura do sol? Acho que é isso. Ou é pernilongo, mas não tô achando a bolinha da picada. Enfim, vamos ao relato. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu moro há muitos anos em Amambai. Amambai? Não sei como fala Amambai. É Mato Grosso do Sul. Mas há uns 3 anos atrás, morei em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Como meus pais e irmãs moram aqui em Amambai, Amambai? Deve ser Amambai, não tem acento? Amambai. Eu sempre vinha visitá-los uma vez por mês, e sempre de moto. Eu e Deus. Eram 300 quilômetros de distância. Fiz essa viagem por diversas vezes e sempre era bem tranquilo. Passando 2 anos, eu resolvi voltar a morar aqui em Amambai. Mas antes de voltar de mudança, resolvi fazer uma última viagem de moto. Dessa vez fui meio doidinha. Eu trabalhava até as 5:30 da tarde e resolvi que terminaria meu expediente e nem passaria mais em casa. Afinal, era sexta-feira e no sábado não iria trabalhar. Já levei minha mochila, abasteci e revisei a moto para sair direto do trabalho para cá. E claro, sem falar para minha mãe, né? Senão ela ficaria muito preocupada. Acabou o expediente, me troquei para sair, aí meu chefe me disse: "Você vai hoje sozinha? Você é louca mesmo. Se cuida na estrada, viu? E avisa quando chegar." Eu respondi: "Não vou sozinha não, vai eu e Deus. Mas eu aviso quando chegar, fica tranquilo." Eu, saindo de lá às 5:30 da tarde, chegaria aqui no máximo 8:30 da noite. Pedi proteção para Deus e parti. Estava indo tudo bem. Começou a escurecer e eu fiquei mais atenta, pois os 120 quilômetros que vinha ainda pela frente não era bom, o asfalto tinha vários buracos. Faltando uns 15 quilômetros para chegar na última cidade antes do meu destino, a luz de um carro que veio contra ofuscou a minha visão e eu não vi um baita buraco que tinha na rodovia. E passei com tudo, furando o pneu traseiro. Sentei bem pra frente na moto e segui até chegar na borracharia da cidade próxima. Chegando lá, arrumei o pneu e o borracheiro me disse que daria para eu chegar numa boa, e me pediu para onde eu ia. E eu disse. Ele me desejou boa viagem e eu parti novamente. Desse ponto, faltavam 60 quilômetros para eu chegar e já era 8 da noite. Pilotei mais ou menos uns 20 quilômetros. Eu estava a uns 120 por hora, nossa. Quando de repente a moto começou a parar sozinha, sem explicação. Diminuiu a velocidade sozinha. Não obedecia aos meus comandos. Fiquei desesperada. Afinal, estava uma escuridão daquelas e eu perdida naquela rodovia. Tentei de novo dar partida e nada. Parecia que tinha algo segurando a moto, sabe? Eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? E ele realmente estava comigo, Ana. Quando a moto chegou a 40 km por hora, o pneu traseiro, o mesmo que havia furado antes, explodiu. E não sobrou nada dele. Aí a moto parou de vez, desligada. Foi quando eu apertei a partida e ela ligou. Sim, ela funcionou. Fui para o acostamento e comecei a pensar no que aconteceu. Não tem outra explicação. Alguma coisa muito forte estava me protegendo. Deus mandou os seus anjos para me proteger. Se aquele pneu explodisse comigo a 120 km por hora, não tinha sobrado nada de mim. Fui empurrando pelo acostamento com a moto ligada até dar torre no celular e consegui pedir ajuda. Fiquei esperando ajuda até as 10 da noite, sozinha naquela estrada. Sentei em cima da moto e fiquei esperando. Não tinha nenhum lugar onde eu pudesse me proteger e os carros passavam por mim e parecia que eu nem estava ali. E de novo tive a certeza de que eu estava protegida. Enfim, cheguei em Amambai, não sei, muito cansada e só fui na casa dos meus pais no outro dia. Se eu chegasse lá aquela hora, ia levar uma surra da minha mãe, já que ela não gostava que eu viajasse sozinha.
ainda mais de moto. Depois dessa, me tornei mais fiel a Deus porque sei que Ele nunca nos abandona. Beijos, Ana e Matheus, adoro o trabalho de vocês, espero que tenham gostado do meu relato, espero ter sido bem clara. Gostaria que fosse contado no relato ao vivo, e foi contado. E olha só, também não corre, viu? Deus protege, mas também não abusa, né? Vai com calma, né? Porque você sabe, alta velocidade, qualquer coisa que acontecer já era, ainda mais de moto. Então, vai com calma, não corre tanto, melhor chegar mais atrasada, mas chegar, não é? Vale para todos. Mas muito legal. Nossa, essas coisas é louca mesmo. O bagulho é doido mesmo. Vamos ver. Deixa eu falar mais um oi aqui no Superchat. Desdobramento e visão de vidas passadas. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Este relato que contarei aconteceu com o meu noivo há algumas semanas. Pode ler sem problemas, os nomes estarão trocados. Muito obrigada, um beijo. Meu nome é Lívia, nome fictício, e desde sempre gosto de assuntos sobrenaturais. E por obra do destino, o meu noivo, o Pedro, também. Mas apesar de gostar desse tipo de coisa desde pequena, eu nunca presenciei nada de relevante que pudesse contar. Já o meu noivo tem a mediunidade muito aflorada e vê e ouve coisas que fogem da nossa compreensão. Já mandei um relato anteriormente, mas por estar com o nome relato, não sei se foi lido. Provavelmente não. Dá um título para ele, por favor. Mas vamos ao relato. Era uma sexta-feira, chegamos cansados do trabalho e logo fomos deitar. Colocamos algum desenho para rodar, desenho o qual não precisaríamos prestar atenção, já que sempre acabávamos dormindo. E aconteceu o esperado, dormi! Em certo momento, abri o olho ainda meio sonolenta e olhei para o meu noivo, que estava com o olho aberto olhando para o teto, sem ao menos piscar. Não dei importância, pois estava morrendo de sono, e dormi de novo. Cerca de 1 hora depois, acordei para programar a televisão para desligar sozinha. E ele estava acordado, me olhou e disse: Lívia, aconteceu uma coisa muito estranha. Ele aparentava estar muito assustado, e eu fiquei preocupada e perguntei o que tinha acontecido. E ele me disse que não estava bem, que ia no banheiro e dormir. E no dia seguinte ele me contava tudo. Disse que não ia sossegar até ele me contar. E ele disse: não se preocupe, eu tô bem, mas amanhã eu te conto. Eu tô cansado. O dia amanheceu e antes de dar bom dia, eu falei: conta! Agora segue o que aconteceu com as palavras dele e alguns comentários meus destacados. Então agora é ele contando. Eu cochilei, só que eu comecei a sentir um calor muito grande na região da barriga, meio que na região da bexiga, que se espalhou pelo corpo inteiro. Parecia uma queimação misturada com vontade de fazer xixi. Em seguida, eu levantei e vi o Floquinho, que era o cachorro deles. Vi o Floquinho deitado exatamente onde ele estava. Estava enjoado, com muita vontade de vomitar e com uma sensação estranha. Mas quando eu olhava para o espelho, que fica bem na frente da cama tem um espelho, eu me via ainda deitado na cama, como se eu tivesse saído do corpo. Caminhei, me escorando pela parede até chegar no banheiro e quando entrei pela porta, vi o meu reflexo no espelho normalmente. O que notei de diferente era que tudo estava em silêncio, um silêncio fora do normal. Eu não ouvia barulho de carro, de cachorro latindo, nada. E logo em seguida eu pisquei e estava na cama, ainda abraçado com você e você dormindo. Eu fiquei desesperado e antes que pudesse dizer ou falar alguma coisa, eu comecei a fechar o olho e dormir de novo, contra a minha vontade, como se eu estivesse sedado ou tomado um remédio bem forte, parecido com o jeito que você fica quando toma um Dramin. E o ciclo se repetiu. Na segunda vez eu acordei e me vi deitado em uma cama com uma mulher desconhecida sentada ao meu lado, mas em uma época muito mais antiga,
E eu não sei como explicar, mas eu não era eu. E de alguma forma sabia que estava morrendo por conta de alguma doença. E minutos antes de morrer, eu, o cara do sonho, falava que iria encontrá-la de novo algum dia e que era para ela acreditar nisso. Era como se eu não tivesse controle sobre as palavras que saíam da minha boca. Eu tinha consciência, mas não controle. E a mulher segurava minha mão e dava um beijo, igualzinho você faz. Ela disse aqui: eu tenho o costume de fazer isso com ele sempre. Quando acordei, fiquei olhando para o teto uns 20 minutos com medo de dormir de novo. Bom, depois disso ele ficou muito assustado, com medo de dormir e acontecer aquilo de novo. Fomos a um centro espírita onde foi falado que ele teve um desdobramento e uma regressão involuntária. Se alguém conseguir ajudar de alguma forma, peço por favor que escreva nos comentários. Ele está com bastante medo e não sabemos se isso é prejudicial de alguma forma. Agradeço o espaço e aproveito para dizer que admiro a forma como tratam de forma tão séria um assunto que muitas vezes é tratado como ridículo. Um beijo para vocês, para P e para o Vitório. Muito obrigada, um beijo para você. Eu acho que não tem muito com o que se preocupar ou ficar assim, né? A menos que isso comece a ser recorrente, comece a ficar chato, né? Tipo, eu não quero mais essa situação. Fora isso, aproveita, filho. Aproveita, né? Porque é interessante também você ter uma consciência, dependendo do que, né? Da vida passada. Eu acho interessante, que nem pode ser que essa moça seja a moça que nos conta o relato, não é? Mas eu acho que não tem muito o que se preocupar. Não deve ser. Se foi só isso, um desdobramento, nunca mais aconteceu nada. Agora, se começar a acontecer sempre, começar a ser desagradável e tal, aí acho que tem que procurar alguma ajuda, não sei. Mas é estranho, é muito louco. Mas é interessante também. Deixa eu anotar. Pesadão, apanhei muito daquela coisa, ele me machucou. Vamos ver do que se trata? Vamos lá. Olá, Ana, sou seguidora do canal e adoro seus relatos. Não tem nomes de pessoas e nem localidade, já que moro em um lugar muito famoso e conhecido e minúsculo no Brasil. Eu venho aqui relatar a pior das minhas muitas experiências assombradas. Bebê. Sou decoradora, trabalho em muitas lojas fazendo representação de produtos para casas. E essa história aconteceu em uma dessas lojas que eu frequento, levando os meus clientes. O ambiente era muito problemático, energia pesada, e eu não gostava muito de atender ali. Mas era necessário às vezes. E nós, as meninas que trabalhavam ali, presenciamos diversos acontecimentos. Cadeira girando sozinha, sendo afundada como se estivesse sentando alguém, sempre na mesa do chefe. Na cadeira do chefe que víamos isso acontecer. Era ele sair da loja, já nos entreolhávamos e lá estava a coisa girando. A cadeira... Lá estava a coisa girando a cadeira e afundando ela como se estivesse muito brava. Nós paralisávamos, mas eu rezava para aquilo não conseguir chegar perto de mim. Um certo dia, cheguei nesse local tarde e atendi um casal que só brigava ali na minha frente. As meninas se foram e acabou que eu fiquei só eu e o casal que se matava fortemente na loja. Eu fui administrando o conflito e consegui fechar o serviço que era grande e ia me render muitos R$1.000. Tipo, mais de 100 mil. Uau! Não, eu arrumo esse conflito aí, fique tranquilo. Se quiser, moça, você pode vir dormir na minha casa. Se ele estiver te enchendo, moço, você pode ir lá dormir. Eu separo os quartos de vocês. Olha só, um bom rendimento aí, entendeu?
Então ia render mais de 100 mil reais o negócio. E fizemos o contrato. Eles pagaram os valores e eu fiquei que nem pinto no lixo de feliz. Imagino, né? Tipo, você tá quase saindo assim, gritando pra rua, mas você tem que se conter como se 100 mil reais não fosse nada do meu trabalho. Sim, obrigada, 100 mil reais. Até a próxima. A hora que a pessoa sai, assim, uau, 100 mil! Não é? É bem assim. Bom, fizemos o contrato, eles pagaram os valores, eu fiquei que nem pinto no lixo? Por que pinto no lixo fica feliz? De feliz. Bom, porque nessa crise, né, fechar um grande negócio é muito bom. E eu me senti vaidosa pelo ocorrido. Eu fiquei com o ego lá nas alturas. O casal saiu, eu logo saí atrás deles, fechando tudo, acionando os alarmes e fui-me feliz pegar o meu carro. Levando os documentos e o dinheiro na bolsa. Dinheiro? Eles deram... Mas o dinheiro, foi em dinheiro ainda? 100 mil em dinheiro? Não, não pode ser. Enfim, colocando dinheiro na bolsa. Na mesma avenida da loja tem um posto de combustíveis e eu fui para lá. Pouco antes de chegar, senti um peso em cima do meu corpo. Eu dirigindo. Enquanto dirigia, senti um peso sobre o meu corpo. Entrei rápido na lateral do posto e pensa numa surra que eu tomei da coisa. Aquilo me pressionava, me socava a barriga, me apertava os rins. E eu me debatendo dentro do carro. Eu achei que estava tendo uma cólica de rim. Eu achei que estava tendo um surto. Nada fazia sentido. Até que me toquei que era algo sobrenatural. Eu consegui sair e ninguém me viu. O posto estava cheio. Voltei ao carro e fui em direção à minha casa e eu precisava atravessar um cruzamento com rotunda muito movimentada. Peraí, você é portuguesa? É de Portugal? Porque rotunda, eu só escutei relato de Portugal, é uma rotatória. Então voltei ao carro e fui em direção à minha casa e eu precisava atravessar um cruzamento com uma rotatória muito movimentada. E foi ali que a coisa me socou de novo. Eu atravessei e joguei o carro em cima da calçada, na frente de um boteco. Ali eu apanhei de novo e ninguém me viu. Tentei pegar o celular e aquilo deu um tapa que voou o celular para o banco de trás do carro. Tinha uns 20 homens no boteco bebendo e fazendo aquele churrasco na porta de bar, sabe? Mas nenhum deles me viu ali sendo socada. Eu pensava no malote, na grana que estava comigo. E que eu, parando por esses becos, iam acabar me assaltando. Jura? Tudo aquele dinheiro. Eles pagaram em dinheiro ainda? Meu Deus. Bom, pensando na grana que estava comigo, ia acabar me assaltando. Até que apanhei bastante e lembrei que rezar resolve. E rezei. E aquilo se afastou de mim. E eu consegui chegar na rua da minha casa. Mas sentia que o negócio estava ali, me olhando e esperando eu vacilar com os meus pensamentos. Meti a mão na buzina do carro, lá em cima do quarteirão, e vim descendo e gritando pro meu marido ir para fora de casa. E lógico que ele saiu devido ao escândalo que eu tava dando, né? Ele me tirou do carro e eu entrei correndo e ele atrás de mim. Eu pedi a ele que recebesse uma entidade para me limpar. Nós somos médiuns umbandistas há muitos anos. E sem nem me perguntar por que ele o fez. A entidade chegou, me limpou, conversou comigo, mas me disse que o negócio estava para fora da casa, no carro, tomando conta da bolsa, onde estavam os documentos da venda e o dinheiro. Então ele começou a rezar em cima de mim. Demorou muito tempo ali lidando com as energias e ele recolocou meus pensamentos de vaidade, de materialismo e conseguiu afastar a coisa dos papéis e do dinheiro. E eu senti que ele entrou na casa e eu fiquei com muito medo de apanhar de novo dele, mas continuei concentrada de cabeça baixa, até que senti sentar de novo em mim. Na hora, a entidade se adiantou e começou a rezar.
E eu vi com os meus olhos, Ana, uma gosma negra, parecia uma geleia disforme, sair de dentro do meu umbigo, cair no chão e sumir no piso. Eu já vi muita coisa, eu já senti muita coisa, mas confesso que esse dia eu me assustei muito e fiquei toda dolorida. Parecia que eu tinha brigado na rua e apanhado. E por fim, a entidade me explicou que aquilo voltaria, que aquilo voltara lá para onde eu estava e onde eu havia trazido as coisas que estavam na bolsa do carro. E que ali ele ia ficar, pois estava ali para sugar a vida, os bens do chefe. E ele só havia me atacado porque eu ia na loja para ajudar o chefe a ganhar dinheiro. E isso era o contrário do que aquele espírito maligno queria. Então, quando ela ia na loja, ela ajudava o chefe a ganhar dinheiro. E é a coisa que a entidade não queria. Ela queria que o chefe não ganhasse dinheiro. Tava lá para sugar a vida e o dinheiro dele, é isso? Finalizando esse relato, no dia seguinte eu fui até lá com arruda, sal grosso, patuá e rezando para levar para o meu chefe a dita da venda gorda e pedir as contas. Até tentei avisar o chefe que ele se cuidasse, que fosse atrás de uma ajuda espiritual, mas ele deu de ombros, parece que era descrente. E eu ali nunca mais voltei, Ana. Recebi meus honorários gordos da vendona por depósito. Entendi. E nunca mais fiquei desatenta quando fechava bons negócios. Eu estou alerta sempre, para sempre. Mensagem importante. O dinheiro é um perigo que, se não soubermos lidar, suga nossa essência e destrói as nossas defesas. Eu aprendi, continuo ganhando o meu, mas com muita responsabilidade e mais humildade. Um grande abraço, querida. Obrigada por ler esse relato. Muita paz e luz para vocês. Obrigada, um beijo para você. Hein? A coisa tava atrás do dinheiro ainda. Tinha que ter uns fantasmas desse atrás daquele povo, sabe? Sabe aquele povo de Brasília? Então, tinha que ter uns fantasmas desses para dar uma sugada neles. Talvez tenha, viu? Bom. Deixa eu dar um beijinho. Tá, vamos ver. A promessa além da vida. Acho que é uma moça que nos conta. Boa noite, Ana e assombrados. Primeiramente, gostaria de avisar que todos os nomes estão trocados. Mateus, abre pro rabinho isso aí. Todos os nomes estão trocados, então vamos para este relato que para mim é mais um desabafo. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana para facilitar o relato. Pode ser fulana mesmo. Era o ano de 2003. Eu e meu marido Gustavo morávamos em São Paulo, sendo que ele trabalhava com sistemas de informática e eu com recursos humanos em uma grande empresa multinacional. Nós havíamos nos casado fazia 5 anos e não tínhamos filhos por opção nossa. Sempre viajávamos nos feriados e nas férias e tínhamos uma vida gostosa e confortável. Nossa renda nos permitia fazer certas extravagâncias, como sempre trocar de carro, ter uma boa casa e fazer ótimas viagens. Beleza. E fazer ótimas viagens. Meu marido gostava muito de aventuras radicais e de motociclismo, por isso ele tinha seu carro e uma moto Honda 900 cilindradas, que ele adorava. Às vezes nós viajávamos de moto para algum lugar no interior, só para, como dizia ele, curtir a estrada. Devido às exigências da minha empresa, em alguns fins de semana eu tinha que trabalhar para resolver alguns problemas pendentes que sobraram da semana. Quando isso acontecia, o Gustavo, para não ficar em casa sem fazer nada, pegava a moto e ia para alguma cidadezinha no interior, voltando só à noite. Eu ficava preocupada, mas já havia me acostumado com o seu gosto, né? Podia fazer o quê? A não ser aceitar o seu passatempo.
Eu e Gustavo tínhamos um costume e uma tradição um com o outro. Sempre durante o dia nós nos falávamos muito pelo celular, um perguntando ao outro como estavam as coisas e comentando e perguntando onde estávamos naquele momento. Quando eu chegava ao trabalho, ligava para o Gustavo para dizer que havia acabado de chegar. E ele a mesma coisa quando ia em algum lugar diferente ou em alguma de suas viagens. Não ficávamos sem nos falar. Tudo corria normalmente até que um certo dia fui convocada para trabalhar no final de semana próximo. Sabendo disso, Gustavo já programou que iria de moto para Serra Negra, porque a estrada para lá era muito bonita e gostosa para viajar de moto. Chegando o sábado, Gustavo acordou antes de mim, preparou o café e a mesa, aliás, bem caprichado, se despediu e saiu com sua moto para a viagem. Em seguida, eu peguei meu carro e fui para o trabalho, começando um expediente que seria diferente de todos que eu já tive. Eu não sabia o que me esperava no decorrer daquele dia e que os acontecimentos mudariam toda a minha vida e a forma como pensar, tanto sobre nossa existência como também sobre os mistérios do nosso mundo. O tempo passou e estava estranhando que o Gustavo não havia me ligado dizendo onde estava, pois ele sempre fazia isso. Mas pensei que talvez onde ele estivesse não houvesse sinal de celular ou algo assim. Continuei a fazer minhas atividades na empresa quando às 11h30 da manhã tocou meu celular. Olhei e apareceu o nome Gustavo no celular. E eu pensei, até que enfim. Atendi o celular e ouvi uma voz com um som meio abafado e com um pequeno chiado dizendo assim: Marli, meu amor, é o nome fictício que ela deu a ela, tá? A fulana deu o nome fictício a ela de Marli. Marli, meu amor, eu morri. Então eu disse: é você, Gustavo? Que brincadeira idiota! E então a voz respondeu: desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos, sempre te amarei. E a ligação caiu. Eu não sabia como reagir. Eu gelei, eu tremi, eu comecei a chorar, eu quase desmaiei. Minha amiga Sabrina, que estava comigo, perguntou o que aconteceu e eu contei meio que gaguejando. Ela então disse que deveria ser uma brincadeira de muito mau gosto de alguém. Então eu disse que era o número do celular do Gustavo. Depois daquilo, eu só pensava em saber onde ele estava. O que teria sido aquilo e como ele estava? Se estava tudo bem com ele? Então, liguei de volta no celular e nada. Caixa postal. O pânico aumentava cada vez mais em mim. Mas onde procurá-lo? O único número que eu tinha de contato era o dele, mas não funcionava. O que fazer? Liguei para os meus pais que moravam no interior e minha mãe me disse para ficar calma. E se não tivesse notícias do Gustavo, logo mais que ela e meu pai viriam para São Paulo para ficar comigo. Bom, o tempo passava em nada. Quando chegou 1h45 da tarde, meu celular tocou novamente, com um número com um DDD. Pensei que poderia ser o Gustavo. Para minha surpresa, do outro lado da linha, quem falava se dizia ser da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. O policial se identificou perguntando se eu era parente de uma pessoa chamada Gustavo fulano de tal. Eu, tremendo como uma vara verde, gelada como um freezer, disse que eu era a esposa dele. E então ele disse: me desculpe, senhora, em lhe informar que o seu marido sofreu um acidente na rodovia SP-360 e está no hospital de Campinas. Solicitamos que a senhora venha para cá o mais rápido possível. Eu desabei naquele momento. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha condições de nada. Nessa hora, como é ótimo ter amigos. Vendo a situação, Sabrina, minha amiga, conseguiu um carro da empresa e, juntamente com mais um amigo, o Raul, fomos para Campinas. Eu estava louca para saber sobre o Gustavo. Será que o acidente foi grave? Como que ele estava? Chegando em Campinas, foi fácil encontrar o hospital. Adentrando no hospital, fomos recepcionados por um capitão da polícia rodoviária e por um médico muito atencioso. Então perguntei sobre o meu marido. Como está o Gustavo? Eu perguntei.
Então, para minha completa tristeza, desconsolo e espanto, o médico me disse que Gustavo, meu amado marido, havia chegado em óbito no hospital e que não puderam fazer nada. Nesse momento eu desmaiei, eu apaguei. Acordei algum tempo depois em uma maca com a Sabrina e o Raul ao meu lado. Após me recuperar um pouco, eu quis saber o que houve. Então o policial me contou que o meu marido Gustavo estava com sua moto na rodovia SP-360 quando em uma curva colidiu violentamente com um caminhão que estava ultrapassando um outro na pista contrária. Perguntei a que horas foi que aconteceu o acidente e o policial disse: foi mais ou menos às 11h30 da manhã. Aí eu pensei, mas como? Então quem me ligou? Quem estava com o celular do Gustavo? Eram tantas perguntas e dúvidas, mas eu estava completamente fora de mim. Parecia um filme tudo aquilo. Passado algum tempo, meus pais chegaram e foram fazer os preparativos para traslado do corpo e o que mais seria necessário. 2 dias depois foi o sepultamento do meu querido Gustavo. Passados alguns dias, Sabrina, minha amiga, foi à minha casa fazer uma visita e entregar algo. Ela me disse que era algo desagradável, mas que era para mim. Em uma caixa estavam os últimos pertences de Gustavo quando chegou ao hospital. Havia ali seu relógio, sua carteira, umas correntes que ele usava sempre e o seu celular. Me lembrei da ligação que havia recebido e fui conferir no celular do Gustavo para ver se foi dali que havia sido feita. Só que, para o meu espanto, o celular estava todo quebrado, completamente danificado. Inclusive o chip estava quebrado. Então seria impossível alguém ter usado aquele celular para ter feito a ligação para mim. Então, o que foi aquilo? Eu fiquei perplexa. Aquela voz do Gustavo, um tanto abafada, e o chiado. Bom, o tempo passou. Eu nunca mais fui a mesma. Me mudei e hoje eu moro em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalho em uma empresa de telecomunicações. Tenho comigo aquela voz na ligação dizendo: Marli, meu amor, eu morri. E desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Era a voz do meu querido Gustavo. Eu tenho certeza. Para mim, ele, como sempre fazia, me ligou, avisando o que havia acontecido com ele e ao mesmo tempo fazendo uma promessa e um juramento. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Sei que a minha vida mudou, mas tenho Gustavo no meu coração. E nunca me esquecerei desse acontecimento que transformou a minha vida e fico apenas esperando o dia em nos encontrarmos novamente. Ai, gente, que triste. Mas esse negócio de ligação do além é muito interessante, gente. É muito interessante. E tem vários casos assim. Desse tipo de ligação, né? Não sei se tem aqui as coletâneas de ligações do além. Eu lembro de ver isso já desde quando assistia, quando passava essas reportagens no Globo Repórter, Fantástico, quando tinha as reportagens boas, coisas assim, né? Sobre esses assuntos. Nossa, eu adorava. E tem vários relatos aqui, é bem interessante. Essa comunicação do lado de lá com o lado de cá. Deixa eu ler aqui. Então, realmente eles podem nos tocar. Boa noite, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 16 anos e já mandei outro relato. Que barulho era aquele vindo do quarto dos meus pais? Eu já li, eu acho, não? O fato que irei contar ocorreu comigo em uma terça-feira. Eu sei disso porque nesse dia iria ter filosofia nas primeiras aulas. Isso ocorreu já era quase 7h pouco da manhã. Eu estava me arrumando para ir à escola, já havia colocado a camiseta, só estava faltando colocar a calça, o tênis e pentear o cabelo. Nesse dia estava assistindo o relato Sim, Eles Podem Te Tocar. Ainda estava com a toalha na cintura, estava sentada em uma banqueta do lado da mesma havia uma mesa de madeira que o meu pai fez.
Quando estava na parte do relato que dizia que eles podem nos tocar, foi aí que eu senti um leve toque na perna. Olhei para baixo achando que se tratava da mesa que eu havia tocado, mas não tinha como ser a mesa, pois a banqueta é alta. Então, se não era a mesa, o que me tocou? Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Eu enviei esse relato já, mas estava demorando para ser lido, então resolvi escrever de novo. Deus te abençoe, ilumine e que o canal cresça ainda mais. Beijos e abraços para você e a família. Muito obrigada. Será que alguma coisa só para te avisar e falar, olha, realmente, estava vendo que você estava vendo o relato, falou, realmente, a gente pode tocar, ó, tum, e deu um toque, será? Ai. Tá bom, não precisava, tá, eu acredito, já tinha acreditado, não precisa provar não, acredito. Você fala assim pra ele.